A expressão racismo ambiental é usada há décadas por pesquisadores para indicar a vulnerabilidade de algumas populações. Pode ser causada por projetos de grande impacto ou por alterações climáticas. No mundo todo, negros e indígenas são os que mais sofrem. The more the emissions, the hotter it gets. I said the more the emissions, the hotter it gets. We talk about 1.5 to 2 degrees increase in temperature, but what do we mean? We mean the average heating of the entire globe. Even the places that are mostly covered up with snow. Now 1.5 doesn't seem a lot. Artista britânico de origem africana, Fenty Balagan é ativista ambiental. Aqui expressa a ansiedade climática que sente. Costuma dizer que o calor em Londres nos últimos verões alimentou dúvidas em relação ao futuro. No cinema e no teatro, ele destaca o tema racismo ambiental. Lembra que as mudanças climáticas atingem populações de forma desigual. Para alguns, o desafio é sobreviver. It feels like people of colour experience barriers towards the forefront of the climate movement. And it seems like the reasons lie behind our underlying principles of survival. O sociólogo Robert Bullard é pioneiro nos estudos sobre racismo ambiental nos Estados Unidos e fonte de inspiração para a pesquisadora Marina Marçal, advogada especialista em política climática, doutoranda em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. A gente vive num mundo capitalista que olha para as questões de desenvolvimento, mas que os efeitos danosos, o ônus desse desenvolvimento, a princípio, principalmente sobre as questões ambientais, como os efeitos da poluição do ar, os efeitos da qualidade da água, eles são desproporcionalmente compartilhados com determinadas populações, de acordo com raça, cor e etnia. Esse foi a forma que esses ativistas viram esse conceito, a partir de uma pesquisa, por exemplo, no Texas, nos Estados Unidos, em que foi identificado que lá apenas 15% da população era negra. Mas todos os lixões estavam exatamente onde estavam as populações negras. Isso foi nos anos 80? Foi aproximadamente nos anos 80. Ativistas negros, dos Estados Unidos, que eles passaram a entender que o movimento ambientalista ele começa ali com uma grande força mais internacional a partir dos anos 60, mas sem um olhar de proteger as pessoas que estavam no ecossistema. Começa um movimento de proteção de parques, de cercar parques, de proteger os animais da extinção, e esses estadunidenses negros começaram a questionar. Mas e a proteção das pessoas que vivem nesses ambientes? Hoje no Brasil, quais os exemplos que a gente pode dar e que populações são afetadas? As questões de onde estão os licenciamentos para atividades mais danosas, como as mineradoras, no caso de Minas Gerais, a grande parte delas que estão em risco de rompimento estão em torno das populações negras e com maior dificuldade de acesso a políticas públicas. Mesma coisa no Nordeste brasileiro, quando a gente está falando da extração do sal-gema, enfim. Dentro da questão climática, as populações que têm sofrido com os impactos sociais e econômicos das energias renováveis, que deveria ser bom para o clima, mas também para as pessoas. Então, a experiência com a energia eólica, com a energia solar, tem impactado mais as populações negras no Nordeste brasileiro, por exemplo. Então, a gente tem, no contexto do Rio de Janeiro, as populações que estão nas favelas são as que mais sofrem com as enchentes, com as inundações, com os deslizamentos de terra. Quem sofre com as ondas de calor desproporcionalmente? As pessoas que não podem pagar por um ar-condicionado, que precisam estar no ônibus público para se locomover ao trabalho. Indígenas de diversas etnias também têm sido vítimas de racismo ambiental. Uma grande dificuldade que talvez a gente tenha, mas que esses autores que conceituaram a questão do racismo ambiental com certeza entendem os indígenas como vítima, mas é a produção de dados, Quais são as pessoas que produzem dados para identificar o racismo ambiental sofrido pelos indígenas ou pelos quilombolas? Somente nesse ano, de 2023, que a gente foi ter o resultado do primeiro censo quilombola.
Então, obviamente, as populações indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais sofrem com os efeitos das mudanças do clima e da desproporcionalidade das questões ambientais. Diante disso, todos nós, como sociedade, como podemos caminhar para combater o racismo ambiental? Cobrando dos nossos gestores públicos um olhar que seja equitativo, um olhar que reconheça os efeitos da colonização, da escravidão. A gente tem visto a mudança do clima ter grandes efeitos e impactos na saúde das pessoas. Então, quando a gente cobra dos nossos gestores públicos que criem políticas públicas que reconheçam quem são os vulneráveis do nosso país, a gente também está fazendo a nossa parte. Quando a gente tem a possibilidade de fazer uma coleta seletiva de lixo, ainda que o outro não possa, a gente está contribuindo para que o deslizamento de terra, as enchentes, talvez tenha um impacto menor sobre essas pessoas. Quando a gente cobra, na hora de votar, que os nossos candidatos apresentem pautas para a questão ambiental e para a questão da mudança do clima, a gente também está fazendo a nossa parte. Eu acho que é assim, e debatendo o tema, que a gente pode lutar contra o racismo ambiental.